Família Crescer, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Você tome seu assento, por favor. E abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 21. Gênesis, capítulo de número 21. Gênesis 21, versículo 14, diz o seguinte: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e a despediu. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de 100 metros, porque dizia: eu não quero ver o menino morrer. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E Deus era com o menino, que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. Você pode dizer amém para essa palavra? Deixa eu voltar um pouquinho, para que possamos nos situar acerca dessa história. Hoje eu não quero falar sobre Abraão, hoje eu não quero falar sobre Sara, hoje eu não quero falar sobre o consentimento de Abraão, o erro dele. Hoje eu quero falar acerca dessa mulher, que muitos de nós vamos nos identificar com a sua história. Por quê? Porque ela era uma pessoa improvável, uma pessoa que não era da família, não tinha um grande nome, e por algum momento ela foi desprezada, passou por muitos problemas, até que ela percebeu que Deus também sempre olhava para ela. Como eu falei, nós precisamos voltar um pouquinho atrás, porque também não tem como falar de Agar e não explicar um pouco acerca de Abraão. Eu vou tentar falar sempre Abraão, apesar de que o início da história de Agar, o nome de Abraão ainda era chamado de Abrão, e Sara, Sarai. Depois de um tempo, o nome de ambos teve uma mudança por parte de Deus. Abrão passou a ser chamado de Abraão, e Sarai ser chamado de Sara. Então, para que não haja nenhum erro, eu falando constantemente, eu vou sempre falar Abraão e Sara, tá bom? Abraão, todos nós já ouvimos falar. Deus um dia lhe fez uma promessa. Ele é conhecido como pai da fé, porque quando Deus se revela a ele antes não havia tido nenhuma referência de Deus. Hoje para nós, entre aspas, é fácil seguir a Deus, porque nós temos vários testemunhos acerca dele escrito, orientações dele escritas, temos experiências de outras pessoas, pais, parentes, que tiveram encontro com Deus. Na época de Abraão, antes dele, ninguém deixou nada reservado, escrito, acerca de experiência que teve com Deus. Simplesmente Abraão ouve uma voz. Tenta imaginar, irmão, você no deserto, num lugar sozinho, e de repente uma voz fala contigo.
Tem crente que quando está no quarto escuro, ouve um barulho, já começa, meu Deus do céu, misericórdia. Ele ouviu uma voz. Ele não somente ouviu, a Bíblia diz que ele creu. Isso lhe foi imputado por justiça. E é por isso que hoje ele é conhecido como o pai da fé. Porque ele não precisou de ninguém para estimular a crença dele. Ele de fato acreditou, porque ele teve aquela experiência e ele não duvidou. E o que Abraão ouviu, ele fala, a voz falou com ele, a voz era a voz de Deus, e falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Uma voz que aparece do nada, ainda fala que vai mostrar uma terra. Abraão creu, pegou a sua casa e saiu. No decorrer desse processo de conhecimento com esse Deus, Deus vai falar para ele assim: ó, de ti eu farei uma grande nação. Como assim uma grande nação? Rebeca me perguntou isso ontem. Eu falei: filha, Deus falou que a descendência dele seria incrível, incontável. E você hoje pode bater no peito e falar assim: ó, eu sou descendência de Abraão. A descendência dele veio. São mais de 100 gerações, muito mais. Deus faz uma promessa para ele, mas esse homem tinha 75 anos. Naquela época não tinha remedinho. Os farmacêuticos vão falar aí. Tenta imaginar essa voz que não tem rosto, que não tem corpo, não tem escultura sobre ela. Falar que você vai gerar uma nação, filhos e filhas, aos 75 anos de idade. Esse homem creu, irmão. Ele entendeu que essa voz não somente promete, ela cumpre. Só que passe o tempo. Abraão e Sara, já de idade, passe 5 anos, 6 anos, 7, 8, 10 anos. E a promessa que esse Deus fez não se cumpriu ainda. Eu estou falando de esperar 10 anos, e a promessa ainda não havia se cumprido. Aí Sara, ela tem uma ideia. Na verdade, em cima de um pensamento, ela tem uma ideia, porque o pensamento dela é o seguinte, isso é claro em Gênesis capítulo 16. Ela fala o seguinte: Deus não quer que eu gere. Ou seja, o fato da promessa ainda não ter se cumprido, ela rotula que Deus não quer que ela gere. Mas Deus já decretou uma palavra do céu: você vai ser pai de uma grande nação. Mas devido ao tempo, ela entende que aquilo é a vontade de Deus, que ela não gere. E ela tem uma ideia: eu tenho uma escrava, egípcia chamada Agar. Meu esposo Abraão, eu vou fazer o seguinte: eu vou permitir que você se deite com ela, porque quando você se deitar com ela, ela vai gerar filhos para mim. Olha o que Sara fala: Abraão, quando você se deitar com ela e ela conceber, ela vai gerar filhos para mim. Por quê? Agar vai gerar filhos para ela. Nós precisamos entender isso. Agar é uma escrava. Muitos de nós falamos assim: ó, nós somos servos. Não é isso que nós falamos? Nosso evangeliquez no meio da igreja, nós somos servos. Quem é servo aqui? Levanta a mão. Sabe qual é o significado da palavra servo? Fala alto para mim. O que é um escravo? O escravo é aquele que não
tem poder sobre si. O escravo é aquele que pertence a um dono. É o dono que dá ordem o que fazer, quando fazer e da forma como fazer. Tudo que o escravo faz não é dele, é do dono. Tudo que o escravo gera não é dele, é do dono. Tudo que o escravo realiza não é dele, Wilson, é do dono. É por isso que Sara está falando, olha, ela vai gerar para mim. Por quê? Porque eu sou a dona dela. Então, eu preciso entender que eu, como servo, tudo que eu gero não é meu, é do dono. Quando eu gero adoração, não é minha, é do dono. Quando eu gero fé, não é minha, é do dono. Quando eu gero profecia, não é minha, é do dono. Quando eu gero ministério, não é meu, é do dono. Por quê? Porque o servo, ele não pertence a si mesmo. O servo ou a serva tem um dono. E Sara deixa claro. Vamos conjecturar que ela se dirige até Agar e fala: Agar, minha serva, você sabe que eu não estou conseguindo gerar. Eu pensei, conversei com Abraão e Abraão consentiu. Ele aceitou. Você vai se deitar com meu esposo, para que você gere filhos para mim. Essa mulher não tinha vontade. E ainda, como escrava, ela não tinha nem o poder de falar não. E não difere em relação a algumas coisas espirituais que Deus faz conosco. Porque eu sei que tem pessoas aqui, se eu perguntava assim, você gostaria de estar realizando isso? Vai falar: pastor, nunca foi a minha vontade. Mas não é sobre a minha vontade, é sobre a vontade do meu dono. Lembra Paulo falando? Olha, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou mais eu que domino o meu corpo, não sou eu mais que domino as minhas vontades, os meus desejos, é tudo sobre Ele. Ele fala, Sara fala para Agar, e aqui a Bíblia não fala se ela concorda ou não, lembrando, vou deixar claro, ela é escrava, ela é serva, ela se deita com Abraão, e o resultado disso, que ela começa a gerar. Só que, ao começar a gerar, a barriguinha começar a crescer, a serva se acha maior do que a senhora. Quando eu começo a gerar, eu acho que eu sou maior do que o dono. Quando eu começo a gerar, eu acho que eu sou maior do que o dono. É entender que essa mulher agora, ela começa a debochar da dona da casa, da sua senhora. Agar, pelo fato de estar grávida, e a sua senhora não podendo gerar, ela fala: agora é minha hora. Eu estou quase, né? Agar, tem como limpar, por favor, o chão? E é do teu esposo Abraão. Minha irmã, por favor, tem como só lavar a louça, que a irmã não lavou a louça depois de jantar? Não dá, eu estou grávida do teu esposo. Ela começa a pisar naquela que era a sua senhora. É porque tem pessoas que se aproveitam daquilo que Deus permite gerar para tentar pisar ou se colocar em posições superiores.
Entenda, servo é servo. Independente do aquilo que Deus te permite gerar, você sempre será servo. Não é aquilo que você gera que vai te fazer maior ou melhor. Você continua sendo serva. Ela começa a pisar em Sara. E aí Sara vai para o seu esposo. Abraão, a escrava que eu te dei, a culpa é sua, hein? Porque mulher tem esse negócio, né? O texto é claro, ela fala assim, a culpa é sua. Tipo assim, foi você que aceitou isso. Eu tive a ideia, mas não era para você ter aceitado. Mas aqui eu não quero aplicar para a mulher, aqui eu quero aplicar para a igreja. Porque nós temos a tendência de culpar sempre os outros. Nunca assumimos a nossa parte. Eu dei a ideia, mas você aceitou, Abraão. Então a culpa é tua. Agora sabe o que está acontecendo? Ela está me humilhando. Abraão fala assim, mulher, mas ela é tua escrava. Você pode fazer com ela o que você quiser. Ela é? Ah, sou eu que mando? É. Irmão, quer ter sabedoria na tua casa? Faz a mesma coisa com a tua mulher. Fala para ela que ela que manda. Entendeu? Amor, é você que manda. Só na hora do Pix que não dá. Abraão fala, mulher, é você que manda. Ela é tua serva. Ela é? Então vou pagar na mesma moeda. Ela também começa a espremer Agar. Agar não aguenta a pressão. Isso em Gênesis capítulo 16. O texto vai dizer que Agar agora ela foge para o deserto. Ela foge. Aquela que está gerando algo na casa de Abraão, ela foge para o deserto. Por quê? Porque não está aguentando humilhação. Porque ela não está mais suportando a pressão da casa. É preciso lembrar, Agar, que foi você que começou isso, tá? Porque talvez, Agar, se você não debocha da dona da casa, talvez você não passaria por isso. Essa humilhação, essa pressão que você está passando, é resultado, é consequência das suas atitudes. Mas o que importa agora, é que aquela que está gerando algo, aquela que está gerando uma promessa da parte do próprio Deus, ela foge. Ela foge porque não está suportando mais. Eu vou entregar, porque eu não aguento mais. Eu vou sair da igreja, porque é muita humilhação. Eu vou sair do ministério, porque ninguém olha mais para mim. Eu vou sair das minhas funções, vou entregar tudo. Por quê? Porque eu fui abandonado, abandonada. Ninguém me valoriza, ninguém olha para mim, ninguém reconhece o meu valor. Então a melhor atitude que eu tenho é fugir. Fugir de um propósito que o próprio Deus separou e que já está gerando. Ela foge para o deserto. Ao fugir, quando ela chega no deserto, a Bíblia vai dizer que o anjo de Deus aparece para ela e a chama pelo nome. Agar, serva de Sara. Nós precisamos entender que até esse momento, essa voz só havia aparecido para Abraão. Já sentou perto de pessoas, ou esteve perto de pessoas que já contaram diversas experiências com Deus e fala assim, meu Deus, essa pessoa é tão íntima de Deus.
Só que você mesmo nunca teve uma experiência marcante. Só que eu fico imaginando essa mulher sentada, na verdade antes, servindo a mesa e ouvindo o seu Senhor falando das experiências que ele tinha com Deus, das vezes que Deus apareceu para ele. Só que agora ela está no deserto, e essa voz, ela aparece em forma de um anjo e fala com ela. É como se fosse assim: você pensa que eu só falo com Abraão? Você pensa que eu só falo com o pastor Renan? Você pensa que eu só falo com o ministério de intercessão? Você pensa que eu só falo com obreiros? Ei, servo, serva, eu estou vendo a sua aflição. E mais do que eu estou vendo a sua aflição, eu te conheço. É por isso que eu te chamo pelo teu nome. Agar, eu só preciso te lembrar uma coisa: você é a serva de Sara. Ele faz questão de chamar Agar, serva de Sara, porque tem momentos que Deus precisa nos mostrar quem nós somos. É porque os processos da vida acabam fazendo com que nós esqueçamos quem nós somos em Deus. Mas na verdade, o que aquela mulher gostaria menos de ouvir era isso: Deus, o Senhor sabe que eu estou saindo da casa por causa dessa megera, essa Sara. Você não viu como ela me humilhava? E agora você vem logo me lembrar que eu sou escrava dela? Que Deus é você, que ao invés de me consolar ou me ajudar, vem logo tocar naquilo que mais me machuca. É porque Deus não é nosso amiguinho de Baal, não, irmãos. Esses falsos amigos que batem sempre nas nossas costas, só falando coisas que para nos agradar. Nosso Deus, que também é nosso amigo, mas antes de ser nosso amigo, é nosso pai. Porque pai e mãe não brinca. Pai e mãe fala o que tem que falar, dói o que doer. Por quê? Porque quer a felicidade do filho. Então é por isso que o pai tem que falar a verdade. Era tipo assim, ó: H, eu sei que você não quer ouvir isso, mas eu não vim aqui dizer aquilo que você quer, ou aquilo que você gosta. Eu vim aqui para colocar você no seu lugar, porque falando assim, eu vou te levar aquilo que eu desejo para a tua vida, te levar para o teu propósito. Ei, não se esqueça, você é escrava de Sara. Tem alguns amiguinhos que são assim, né? Ih, meu irmão, falou de você, André? Ih, acaba com essa amizade. Sai dessa igreja. Sai desse ministério. Não, isso não é voz que vem de Deus, porque Deus não trabalha com isso. Deus não trabalha com essa influência maligna. Deus, Ele coloca você no lugar. Por quê? Porque isso também faz parte do processo. Faz parte do processo de cura. Ei, Agar, escrava de Sara, de onde você vem e para onde você vai? Eu estou falando de um Deus que sabe de todas as coisas. Um Deus que não precisava perguntar a ela de onde que ela veio, porque Ele viu. E nem para onde ela estava indo, porque Ele conhece todas as coisas. Além de ver, Ele conhece todas as coisas. Mas Agar, eu estou te perguntando, porque eu preciso te situar o que você está fazendo, da onde você está vindo e para onde você vai. Deixa eu dizer logo, antes que você responda, levanta e volta. Volta de novo para a casa da sua senhora Sara. Sabe por quê? Porque eu tenho uma promessa na sua vida, Agar. E este que você está gerando será um varão, e o nome dele será Ismael, homem forte. Para você saber que eu sou contigo,
dele eu farei uma grande nação. O teu filho será poderoso na terra, porque eu serei com ele. Sara, você saiu humilhada, mas agora você vai voltar com uma promessa. Agar, você saiu de lá perseguida, mas agora você vai voltar com uma promessa que eu tenho liberada para a tua vida. Mas volta pelo mesmo caminho. E outra coisa, não volta por cima da carne seca, não. Volta pelo caminho da humilhação. Porque tem pessoas que querem voltar, mas querem voltar por cima. Não, eu voltei só porque você fez. Não, aprenda a ser humilde. Aprenda a voltar por baixo. Por quê? Porque quem nos garante, quem nos justifica, não são as nossas próprias palavras, mas é aquilo que o Eterno fala a nosso respeito. Agar, volte pelo mesmo caminho, porque não vai ser a humilhação que vai te parar. Não vai te parar. Mas eu tenho uma promessa sobre o teu ventre. O que você está gerando será poderoso na terra. O texto diz que Agar volta para casa. O menino nasce. Passa-se mais um tempo. A mulher que era estéril, Sara, também engravida. O texto é claro em dizer que chegado o tempo da promessa, porque Deus faz a promessa, mas o realizar dele tem um tempo na nossa vida. É porque o tempo vai passando e nós vamos desacreditando, mas existe um tempo. Para esse casamento existe um tempo. Para esse filho existe um tempo. Para essa enfermidade existe um tempo. Para o teu chamado existe um tempo. O tempo está na mão dele. Ele sabe o tempo. O que compete a nós é somente acreditarmos e tomarmos posse. Foi o que o Júnior falou aqui, Diácono Júnior. O que nós temos? Nada, mas nós temos fé. O que é fé? Eu preciso lembrar os irmãos, Hebreus vai dizer isso. O que é fé? Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza, daquilo que não vemos, e convicção das coisas que estão por vir. É certeza. Eu não preciso ver para ter certeza. Eu não preciso estar tocando para ter certeza. Eren nunca podia gerar, minha esposa, mas mesmo não podendo gerar, meu filho já tinha um nome. Por quê? Porque eu tinha certeza. Não era o laudo do médico que falava para mim, era a certeza que a voz um dia falou comigo: vai gerar, vai gerar, vai gerar. Então Senhor, já que o Senhor falou, então já vai ter nome. Alguns falavam: você é maluco. Maluco para você, eu tenho certeza. Porque sempre vai ser assim. Os de fora sempre vão te taxar de maluco. Só depois que acontece vão falar assim: poxa, você é uma mulher de fé, hein? Você é um homem de fé. É sempre assim. Então, se você tem certeza, já dê nome. Se você tem certeza, já agradece. É certeza. Sara está grávida. O menino nasce também. Agora o menino se chama Isaac. Ao 8º dia esse menino é circuncidado. E quando chega o tempo dele ser desmamado, o texto vai dizer que Abraão ele faz um grande banquete, uma grande festa. Só que no decorrer da festa, Sara estava andando e ela percebe que o filho da escrava está zombando do Mar Novo. Irmãos, quem tem irmão aqui ou irmã, levanta a mão. Tu sabe que isso aí é normal, né? A mãe não está vendo, tu dá. Eu vou te pegar, e se tu contar para minha mãe, é que eu vou te arrebentar mesmo. Não tem esse negócio, irmãos? Esse negócio é normal.
A mãe corta o cabelo do outro feio, fala: nossa, você tem maior cabeção, maluco. Não é? Tem mãe, tem filho que filha, às vezes fala isso. Está falando o quê? Não, você é adotado. Né? Está indo porque você já fez isso, né? Irmãos, tem esse costume de fazer caçoar, brincar com o outro. Eu fico imaginando o mais velho, Ismael, o filho da escrava, fazendo isso com o mais novo. Só quem vê é a mãe do mais novo, Sara, a dona. Ela já era boladona, desculpa essa palavra, até perdoe por essa palavra fora de contexto. Uma mãe que estava super chateada com coisas do passado que já havia acontecido, agora vê o mais velho, que é filho da escrava, zombando do filho dela, como se fosse a dona Florinda vendo Chaves bater no Kiko. Tu imagina como ela vem. Abraão, dessa vez eu não vou te perguntar, já vou te dar uma ordem. Esse garoto não vai herdar com meu filho. É porque também às vezes que nós estamos em posição maior e esquecemos que aquilo que também nós geramos também é dele. Sara, não se esquece que quem é o dono da casa continua sendo Abraão. Não é porque você tem pessoas a seu comando, Sara, que você pode achar que o que você gera é teu. Repetindo, Abraão, esse menino aí, teu filho com a escrava, está zombando do meu filho, e ele não vai herdar a nossa herança, juntamente com o meu filho. Abraão, cansado de errar, dessa vez não toma decisão, porque muitos de nós derramos porque não consultamos a Deus antes. Saímos tomando decisões, porque parece ser decisões fáceis, mas por mais que sejam fáceis, sempre consulte o seu Deus antes. E por que consulte? Porque Ele responde. Deus responde. É só bater que Ele abre. É só pedir que Ele dá. Ele responde oração. Você pensa talvez coisas mínimas, Ele não responde. Até as coisas mínimas. Ele é Deus das coisas grandes e das coisas pequenas. Ele responde oração. Pergunta a Ele. É sobre emprego? Pergunta a Ele. Sobre amizade? Pergunta a Ele. Relacionamento? Pergunta a Ele. Ele lembrou disso, que ele já errou. Ele vai consultar a Deus. Aí Deus fala: Abraão, fica tranquilo com o menino Ismael e com a serva Agar. Faça tudo o que sua mulher lhe disser, porque assim como eu sou com Isaac, eu também serei com Ismael. Fica tranquilo. Aí ele: Deus, o Senhor não sabe da bomba que você me tirou. Porque se eu falo para essa mulher que não, tu é comigo mesmo, pai, obrigado. Sara fala: então despede ela, não quero ela mais aqui. Ou seja, despeja ela, expulsa ela e essa criança dessa casa, porque eu não quero mais ver eles. O texto que nós começamos a ler, ele inicia dizendo que Abraão acordou de manhã cedo, de madrugada. Eu estou falando de uma mulher que do nada é acordada, vê algumas trouxas de roupa bem pequena, acordada, tem acordado o seu filho. Fico imaginando uma criança acordando de madrugada, chorando. E Abraão agora pega um odre de água, equivalente entre 2 a 5 litros de água, coloca no seu ombro juntamente com um bocado de pão, pega o menino e coloca no outro braço.
Nós precisamos lembrar que ele já não é mais um bebê, ele é uma criança, quase adolescente. Imagina um tarugão daquele num braço, e no outro ombro uma trouxa de roupa, um odre pesado, pão. A criança chorando de madrugada e ela sendo expulsa. Meu senhor, nós vamos para onde? Não, a partir de agora você vai tomar o seu rumo. Só que aqui em casa você não fica mais. É a ordem de Sara. Ela que manda aqui. Você é escrava dela. Ela mandou eu te despedir. Você precisa ir. O texto diz que essa mulher sai desnorteada. Tão desnorteada que o texto vai dizer que ela sai errante pelo deserto. A palavra errante, ela sai em direção ao deserto sem, falei errado, ela vai ao deserto sem direção. A pessoa fala assim, mas pastor, no deserto em direção, até no deserto em direção. É por isso que muitos aqui têm morrido no deserto. É porque estão andando no deserto sem direção, mas até no deserto tem caminhos. É só estar diante dele, com ele, porque até nisso ele conduz você no deserto. Só que ela está desnorteada. A mente dela, o coração dela, a alma dela está destruída. Ela sendo expulsa de casa. E expulsa com um filho da promessa também. Só que tem ocasiões na nossa vida que acontecem, que nos fazem esquecer aquilo que Deus, um tempo atrás, já decretou sobre a nossa vida. Aí, em meio aos problemas, aos caos, à adversidade, às lutas, nós esquecemos que um dia Ele falou com a gente. E mais do que Ele falou, Ele fez uma promessa. Tem pessoas que não estão andando com a promessa que vai vir, mas já estão andando com a promessa do lado, mas esqueceram daquilo que um dia Deus falou. Mas eu não estou criticando ela. Eu quero que você entenda que ela saiu desnorteada. Isso acontece conosco. Em meio a tantas lutas, nós saímos desesperados às vezes, mas esquecemos daquilo que Deus um dia falou ao nosso respeito. Lembra que eu falei na passagem anterior, no capítulo 16, que ela fugiu para o deserto? Ele falou, ei, volta, porque o que você está gerando, ainda ela estava gerando, vai ser grande e poderoso. O nome dele será Ismael, homem forte. Eu serei com ele. Agora ela está de mãos dadas, ou seja, levando no colo a promessa. Mas a adversidade bateu na porta. Ela está sendo expulsa de uma casa que ela serviu com amor. Ela está sendo expulsa de um local onde ela se ofereceu para se deitar com o senhor da casa e gerou um filho dele. Ela participou do projeto. Ela deu a vida pelo projeto. Ela poderia falar assim, eu iniciei esse projeto e agora estão me expulsando. Ela sai sem direção no deserto. Só quem sai sem direção no deserto acaba utilizando os suprimentos que um dia a casa te deu de forma desordenada. Quem sai andando errante pelo deserto vai precisar consumir mais água e mais pão. Mas Abraão poderia dar mais coisa para ela. A Bíblia diz que Abraão era poderoso, irmãos, era rico. O homem não deu nem um jumento para ajudar ela a levar o peso. Porque tem momentos que acontece assim na nossa chamada. Nós somos enviados sem que nada nos ajude a carregar o peso.
Precisamos carregar o peso no próprio ombro. Pedir para os irmãos da diaconia ajudar com as crianças ali, por favor. Tem momentos que nós saímos, nós somos enviados, e o peso é muito grande, e ninguém nos dá nenhum auxílio. Eu estou falando de alguém que deu a vida pela casa, e que ao sair não recebe nenhum reconhecimento, nenhum auxílio. Água no ombro, criança no colo. Por sair andando errante no deserto, por sair andando sem direção, porque é isso que acontece quando nós saímos da casa de Abraão. Quando nós saímos da casa de Abraão, nós passamos a andar sem direção. E por andar sem direção, aquilo que nós achávamos que iriam nos segurar, nos manter de pé, vão acabando. O texto vai dizer que a água acabou. Talvez ela deveria ficar alegre, que ao sair não era pesado. Já observou que é assim também, às vezes, no meio da igreja? Recebemos uma missão, nossa, que peso, Deus. Mas da coisa que acaba, nós ficamos reclamando. A água acabou. A criança começa a reclamar e a chorar. Aquela mãe não queria ver aquela criança morrer, porque ela está perdida no deserto, essa é a verdade. E ela toma uma decisão: vou colocar meu filho debaixo de uma árvore, um pequeno arbusto, e vou me distanciar. A Bíblia vai dizer que uma distância cerca de um tiro de arco, ou mais ou menos 100 metros de distância. Talvez algumas mães vão falar assim: a covarde. Não, o que ela não queria é ver o filho morrer. Ela não tinha força para ver o filho morrer nos braços. Porque o que acontece é isso: quando nós tomamos um rumo sem direção, e nós achamos que nós conseguimos com nossos próprios suprimentos, com as nossas próprias forças, mas quando nós nos deparamos que os suprimentos acabaram, nós nos desesperamos. Achamos que a vida acabou, vou morrer. A promessa vai morrer, e eu não quero ver a promessa morrer. Deixa eu colocar ela aqui, eu vou me distanciar. O texto diz agora que um anjo do céu, na primeira vez o anjo desce e aparece ela. Agora o anjo do céu, ele grita: Agar! Porque tem coisas que dá tempo de Deus descer, mas tem coisas que são tão urgentes que Deus precisa gritar o teu nome. São coisas que Deus está vendo que a sua vida está indo embora, o ministério está indo embora, a promessa está indo embora, o casamento está indo embora, os filhos estão indo embora, as finanças estão indo embora, que Deus precisa gritar: Agar! Eu ouvi a voz do menino. Eu até ouvi a tua, mas eu vim pela voz da promessa. Eu até estou te vendo, Agar, mas eu velo por aquilo que eu prometo. Eu ouvi o choro da promessa que eu te fiz. Levanta! Pega o menino. O texto vai dizer que ela pega o menino. E ao pegar o menino, ela tem os seus olhos abertos. Fica de pé comigo, por favor, para eu encerrar essa mensagem. Aqui eu vou encerrar. O texto diz que ao pegar o menino,
ela tem os seus olhos abertos. Quando nós saímos da casa de Abraão, é como se os nossos olhos fossem fechados. Nós passamos a não ver como Deus gostaria que nós víssemos. Como assim, Renan? Explica melhor. Paulo vai dizer que o Deus desse mundo, Satanás, nos cegou. E sempre que nós saímos da casa do pai de Abraão, é como se os nossos olhos fechassem. E a ter os nossos olhos fechados, nós não passamos mais a ver coisas que Deus tem preparado para nós, até mesmo no deserto. Sabe por que eu estou falando isso? O texto é claro. Quando ela abre os olhos, ela tem os seus olhos abertos, ela vê que do lado dela tinha um poço. Era como se Deus falasse assim: se você tivesse com os olhos abertos ainda, você teria visto que até no deserto eu coloco suprimentos para te saciar constantemente. Eu não sou um Deus limitado, que te dou só porções, como o homem te deu. Mas enquanto você estiver com os olhos abertos, você vai ver que eu faço banquete no deserto, que eu abro poços no meio do deserto, só para te satisfazer, só para te manter viva. Mas tudo isso acontece porque alguém em nenhum momento decide andar sem direção. Hoje Deus me trouxe aqui como voz profética para ministrar algumas pessoas que são pequenas, que não tem um chamado patriarcal como Abraão tem, que são servos, servas, mas que no decorrer da vida ou fugiram para o deserto, ou até mesmo foram expulsos por causa de perseguição, afronta, mentira, calúnia, difamação. Mas de andar sem direção, os suprimentos, estão vendo a promessa como se fosse morrer, e não conseguem enxergar uma saída para a sua vida. Hoje o céu grita o seu nome. Lembra? Ei, H! Hoje o céu está abrindo e gritando o seu nome. Por quê? Porque ele tem urgência. Ele poderia ter descido aqui, mas hoje ele está gritando o seu nome, porque você precisa acordar, os seus olhos precisam ser abertos. Para quê, Renan? Para viver aquilo que ele te prometeu. Ei, a sua casa não vai parar, o seu chamado não vai ruir, a sua história não vai ser destruída. Por quê? Porque existe uma promessa sobre você. Mas